Jesus, irmãos? Amém. Glória a Deus, agora melhorou. Os irmãos podem abrirem as Bíblias, por favor, em Romanos 8, versículo 28. Enquanto isso, vou estar orando, tá, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, Pai de infinita graça e misericórdia, nos colocamos diante de Ti, Senhor Jesus Cristo, diante da Tua face, Senhor, te agradecendo, Senhor Jesus Cristo, pelas orações, pelos louvores, pela comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por cada vida presente. Que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua virtude, Teu entendimento, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Que o Senhor venha aniquilar, Senhor Jesus Cristo, o nosso eu, venha aniquilar toda a porção carnal, e que Teu Espírito Santo possa falar em nossos entendimentos, em nossos corações, nos ajudando em todas as coisas a compreender a Tua palavra, para que não venhamos ser roubados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, opera o Teu querer e a Tua vontade sobre todos, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós louvamos aqui, né, sobre o Espírito Santo, né? Que benção, né? Não posso viver sem Ti, Espírito Santo. Fica bem junto de mim. Espírito Santo, eu quero viver a cada dia, lembrando que para ser um vencedor depende somente de Ti, Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo em nossas vidas, irmãos. É tudo. E dependemos da bondade dEle, precisamos da intercessão dEle, e nós nos sentimos sozinhos e fracos quando nós entristecemos Ele, né, irmão? Parece que fica um peso. E quando nós conversamos com Ele, as coisas ficam mais leves, né? É maravilhoso. Verdadeiramente a gente vê que Ele é nosso intercessor, né? Nos ajuda em todas as coisas. E nós vamos ver isso daqui mais para frente, confirmando pela palavra. Amém, irmãos? Romanos 8, versículo 26 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vemos aí, irmãos, que a palavra diz que sabemos que todas as coisas contribuem ou colaboram, né? Para aqueles que amam a Deus. Então, é algumas coisas, irmãos? Ou é tudo? O que está escrito na palavra? É todas as coisas. Todas as coisas vão contribuir, irmãos. Então, nós vemos aí que o Espírito Santo não falou que algumas coisas iam contribuir. Ele englobou tudo. Então, cada coisa que nós passamos nesse mundo, irmãos, porque hoje nós fazemos parte do reino do Senhor Jesus Cristo, mas estamos ainda nesse mundo, né? E as coisas desse mundo, irmãos, estão aí para nos afligir. Tudo. Tudo que você passa nesse mundo, irmãos, pode ter certeza que é para te afligir. Mas também tudo que você passa é um bem para você, para que o caráter de Cristo seja gerado dentro de nós. Nós passamos as tribulações, as aflições, e de presente momento, as coisas não são boas, né? Porque uma tribulação é boa? Não é, né? Uma tentação é boa? Não é. Uma aflição não é uma coisa boa. Mas é necessário que nós passamos, irmãos. Por quê? Porque tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós passamos coisa que talvez não seja bom para a nossa carne, mas para o nosso espírito, sim. Mas como assim, irmão? Como que para a minha carne pode ser uma coisa ruim, mas para o meu espírito uma coisa boa? Porque, irmãos, a palavra diz que o Pai procura tais adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade. Então a palavra, irmãos, vem para alimentar o nosso espírito, e ela fortalece o nosso espírito. E a nossa carne, irmãos, primeiramente que nós temos que levar o nosso entendimento cativo à obediência a Cristo. Então tudo que vem da palavra vai fortalecer o nosso espírito.
Para que as coisas que vêm na nossa carne, irmãos, nós podermos suportar. Porque a carne, ela vai sofrer. Ela vai se entristecer, ela vai se irritar, ela vai ficar angustiada, amargurada. Mas o espírito, a palavra diz que a carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. Por que está pronto? Por causa da palavra. Por causa do Espírito Santo que intercede por nós. Porque de nós mesmos, nós não conseguimos vencer nada. Nós não conseguimos aprender nada se não for pelo Espírito Santo. A palavra diz que nós não temos poder de nós mesmos de ter um pensamento, quanto mais de vencer alguma coisa. Então, como nós louvamos, nós dependemos totalmente do Espírito Santo para tudo, irmãos. Para tudo. Como o Espírito Santo é maravilhoso. Eu postei no grupo da liderança, né? Um livramento que eu tive. Os carros que eu transporto da Localiza, o alarme não dispara, irmãos. Não dispara de jeito nenhum. Até porque as portas vão abertas, eu não travo. E aí, o que aconteceu? Eu estava na Índio Tibiriçá, lá na Ribeirão Pires, com um carro na plataforma e outro na asa. Asa Delta é um carro que vai pendurado, irmãos, né? E aí eu estava andando, e aí de repente o carro acionou o alarme. Eu falei, meu pai, alarme? Nunca vi alarme acionando desses carros. Aí peguei a chave de um e tô olhando no retrovisor e acionei para desacionar o alarme. Não funcionou. Falei, não é o carro que está na plataforma, é o carro da asa. Peguei a outra chave, olhando no retrovisor. Quando eu apertei, irmãos, o carro caiu com asa e tudo. Na estrada. Pá! Só vi o barulho e já freiei o caminhão. Desci correndo, peguei um cone e coloquei atrás do caminhão. A sorte não, né? Deus, que não tinha carro atrás, muito perto, estava bem longe. E eu consegui correr e colocar o cone atrás e já pedi para os carros desviarem. Aí já liguei pro patrão, já fiz um vídeo, já tirei foto. Aí ele falou, não, mas tira daí do meio do caminho. Eu falei, não, vou tirar. Soltei a cinta, dei ré com o carro e coloquei no acostamento. E parece uma coisa assim, né, irmão? Simples. Mas aos olhos, para quem é espiritual, sabe que é um livramento, né? Então, e ali, tudo para a glória de Deus, irmãos. E ali eu postei no grupo da firma. E aí os rapazes falaram assim, misericórdia, meu. Ainda bem que não aconteceu nada. Eu falei, não, nem comigo, nem com o carro. Nem o carro, irmão, não fez nada. Nem comigo, nem com o carro, nem com ninguém, não machucou ninguém. Aí o rapaz falou assim, ora por mim, meu. Porque quando nós vemos assim que a oração tá muito forte, né? Eu falei, não, eu oro todo dia quando eu saio de casa, né? Preciso orar. Aí ele falou assim, não, então, já que tá com a oração forte, então ore por mim. Eu falei, não, mas não é oração, não. A gente pede, né, para Deus nos guardar. Eu peço por vocês também. Mas não é por causa da oração, é por causa das misericórdias do Senhor. Porque se não fosse a misericórdia dele, o que seria de nós? Não é verdade? Então nós vemos que o Espírito Santo, ele cuida de nós, irmãos. Tem livramento que a gente vê e tem livramento que a gente não vê. Nós não sabemos como o inimigo está atuando ao derredor. Então tem coisa que Deus está te livrando que você nem viu, você não vê. Então são coisas, guerras espirituais que nós precisamos do Espírito Santo, dependemos dele para sobreviver nesse mundo, irmãos. São coisas terríveis. E ali, irmãos, eu tive que deixar aquele carro ali no posto, ir até Itaquaquecetuba, voltar e pegar esse carro que tinha caído. Coloquei lá na plataforma e voltei para Itaquaquecetuba para levar. No meio do caminho, o que aconteceu, irmãos? Outro acidente. Graças a Deus não foi comigo, mas foi do lado, assim, ó. Eu escutei um barulho, eu só vi o poste. Eu não sei se os irmãos já viram aqueles postes de ferro que segura as placas. Eu só vi aquele poste voando, assim, voou uns 10 metros para frente. Eu falei, misericórdia. Aí quando a carreta passou de mim, assim, que eu olhei, irmãos, o cara bateu, ele subiu na calçada e bateu nesse poste. E o carro dele ficou com as duas rodas, assim, em cima que entortou o poste. E ele ficou acelerando, tentando sair dali. Eu acho que ele estava embriagado. Tentando sair dali. Eu falei, Senhor Jesus. Como diz o mundo aí, né? A bruxa tá solta. Eu falei, não, os demônios mesmo. E ali foi um livramento, tanto pro rapaz, tudo bem, o carro é material, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ele. E o cara da carreta também teve um livramento, porque o poste voou e nem encostou na carreta nem nada. Então são coisas, irmãos, que por causa, como o pastor pregou esses dias, por causa do justo, né? Porque nós somos justos por causa de Jesus Cristo, né?
Por causa de um justo, irmãos. Outras pessoas recebem livramentos, outras pessoas é abençoada por causa de nós, que somos cristãos. Mas por causa de quê? Porque nós merecemos? Não. Por causa da misericórdia do Senhor, da graça, do Espírito Santo que é nas nossas vidas, que ela consegue chegar até outras pessoas através de nós. Se o Espírito Santo consegue alcançar pessoas só da nossa presença, irmão, sem a gente abrir a boca, imagina a gente falando do Evangelho, anunciando o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo vai trabalhar muito mais, né? Então são coisas que o Espírito Santo fazem que nós precisamos entender, que é a vontade dele. Porque nós somos chamados, a palavra diz aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então nós somos chamados, irmãos. Falar sobre o nosso chamado, né, de fazer alguma coisa para o reino, é uma outra pregação, né, irmão Cláudio? Dá uma outra pregação. Mas o que eu estou falando aqui é o chamado através do decreto, através do evangelho. É um chamado de salvação, é um chamado para cumprir a carreira que nos está proposta. E ele diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então quer dizer que nós nascemos já predestinados, irmãos? Desde o ventre? Nós já estávamos predestinados? Não, predestinado é aquele que vem quando ouve o chamado. Não é isso, pastor? Quando você ouve o chamado, você se torna um predestinado em Cristo. Para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, quando nós chegamos ao Evangelho, nós somos predestinados para ser conforme Cristo. Ter a imagem de Cristo. Por isso que as pessoas ficam nos observando, irmãos. Não é para ver se é para ver se nós não viemos falhar, porque a vontade deles é que nós viemos errar para eles apontar, né? Mas nós precisamos fazer o quê? Ter a imagem de Cristo para que eles sejam alcançados. Porque a palavra diz que nós somos a carta de Cristo. E o mundo nos lê. Eles não lê a Bíblia. Como já foi anunciado várias vezes, né? É o livro mais vendido, porém o menos lido. Então, as pessoas aí no mundo vão olhar quem? Vão ler quem? Nós. Nossa postura, o nosso modo de viver no Evangelho. E aí nós precisamos ter a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, ao chamado de novo. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui em Romanos 5, irmãos, o irmão volte umas páginas aí. Romanos 5, versículo 1. Aqui no versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados. Foi quando eu falei, né? Nós somos justos porque nós somos justificados por Cristo. Então nós temos paz com Deus. Não é a paz de Deus, irmãos. É paz com Deus. Porque o homem que não tem Jesus Cristo para interceder por ele, ele não tem a paz com Deus. Ele é inimigo de Deus. Então nós precisamos da justificação de Jesus Cristo para ter uma paz com Deus. E hoje nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Amém? Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós nos gloriamos, irmãos, no quê? Na esperança. Então nós estamos esperando a glória. Como nós lemos lá no versículo 8, não precisa ir lá não. No versículo 8 nós lemos no finalzinho que aos que chamou, a esses também, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós estamos esperando a glória. Porque nós não fomos ainda glorificados totalmente, né? Nós estamos esperando quando Jesus vir buscar a sua igreja, o seu corpo, aí nós vamos ser glorificados assim como ele é. Então é uma esperança, está falando de esperança. E essa esperança nossa, irmãos, nunca morre. Porque a nossa esperança, como dizem, ela morreu, mas ao terceiro dia
ressuscitou. Né? Morreu a carne, porque o espírito dele nunca morreu. Não é como nós éramos, com o espírito morto diante de Deus. O espírito de Jesus nunca morreu, porque ele nunca pecou. E o versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ó que bênção, irmãos. Nós louvamos que nós dependemos do Espírito Santo e necessitamos do Espírito Santo. Precisamos da intercessão dele. Você acha que a gente vamos conseguir passar tribulações sem a intercessão do Espírito Santo? Sem a ajuda dele? Não dá, irmãos. Não dá, porque o que nos dá paz agora é a paz. É a paz interior que nós temos, porque o Espírito Santo nos dá através de Jesus também. Né? Que Jesus disse que ele nos daria a paz, mas não daria a paz que o mundo dá. Né? Então a paz que Jesus dá é que quando está um caos dentro de nós, tá como? Tá tranquilo, a tempestade tá. Então essa paz nós temos, irmãos. O mundo tem. Só que quando tá tudo certo, né? Saúde, dinheiro, aí tem paz. Faltou saúde, faltou dinheiro, acabou. Aí ele já entra em desespero, principalmente dinheiro. As pessoas até se matam por causa desse mal aí, né? Que a palavra diz que é a raiz de todos os males. É um mal necessário, porque nós precisamos trabalhar para pagar nossas contas. Mas nós não podemos idolatrar o dinheiro e nem ser avarentos, né? Por isso que a palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque as coisas que nós necessitarmos, nós vamos alcançar. Porque Deus nos dá condições. Em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, para nós passarmos as tribulações, nós precisamos do Espírito Santo intercedendo por nós. E a tribulação produz o quê? Uma paciência. Por que vai produzir uma paciência, uma longanimidade? Por quê? Porque, irmãos, você não vai ser só essa tribulação. São várias. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar várias tribulações. Por causa do corpo, por causa da carne, por causa do pecado. Porque é a luta da carne contra o espírito. O espírito quer as coisas que são de cima e a carne quer as coisas que são terrenas. Então, a carne quer pecar e o espírito quer ser santificado a cada dia. Então, nós vamos passar tribulações. Os desejos da nossa carne, que não é fácil, que nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a, como é que fala? A sufocar eles. Porque não dá para fazer todas as vontades. Tomar a Coca-Cola é pecado, irmãos? Não é, né? A carne gosta, não gosta? Tomar um sorvetinho quando tá calor não é bom? É bom. Só que tem coisas que a carne quer que não tem como, irmãos. Muitas coisas convêm, muitas coisas é lícitas, mas nem tudo convém. Então, esse dia eu estava falando com a minha esposa, tem aquela parte que diz assim, que o homem que peca, quando ele se une a uma meretriz, ele peca contra o seu próprio corpo, né, pastor? E aí tem pecado que você peca que não é fora do corpo. Os pecados que nós cometemos são fora do corpo. Aí eu fiquei me matutando naquilo. Eu falei, meu pai, como assim fora do corpo? Porque a palavra diz que o pecado está na nossa carne. Como fora do corpo? E fiquei ali um tempão ali, procurando numa Bíblia, procurando em outra. E ali eu falei, meu pai, então quer dizer que as outras coisas, a ira, as outras coisas, ainda que seja no nosso corpo que nós vamos sentir, não está afetando o nosso corpo indiretamente. Mas quando chega a prostituição, irmãos, aí é contra o próprio corpo. E aí quem que habita no corpo? O espírito. E aí é morte, né? É complicado. Então são coisas que nós vamos passar tribulações que só o Espírito Santo para nos ajudar. Então são tribulações que precisa gerar paciência. A tribulação não pode simplesmente ser uma tribulação e deixar a gente descabelado. Não, descabelado não pode ser, né, irmão? Não dá. Vamos falar outro termo aí. Porque eu não vou ficar descabelado, né, irmão? Desesperado, melhor, né? Melhor. Ficar desesperado por causa de uma tribulação. Porque tudo tem um fim, irmãos.
Não tem um fim? Tudo passa, irmãos. A tribulação também vai passar. Mas precisa permanecer firme. E aí, quando passa, vem a paciência. E a paciência gera experiência. E a experiência vai fazer o quê? Deixar você preparado para as outras tribulações. Só que tem vezes, irmãos, que parece que nós esquecemos que nós já passamos as outras tribulações. E nós vencemos. Porque Jesus disse, né, que no mundo teríamos aflições, mas ele disse, tende bom ânimo, pois eu venci. E a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se ele venceu, nós também venceremos, irmãos. Porque nós temos o Espírito Santo. É só permanecer firme. Ainda que se arrastando, irmão, nós vamos vencer. Porque quem nos dá essa garantia? Somos nós? É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. É que nem lá em casa, quando a gente está conversando assim, daqui a pouco, aí alguém fala uma palavra, aí meus filhos, um deles fala assim, tá repreendido. Eu falei, no seu nome? Aí ele falou, não, no nome de Jesus. Eu falei, então por que não falou no nome de Jesus? Porque no seu nome você não vai repreender nada. Então, precisamos, né, irmãos, da experiência e saber que Cristo já venceu todas as coisas por nós. Só que é lícito que a gente passe também, irmãos. É lícito. Que nem diz aqui, versículo 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porque Deus não é Deus de confusão, irmãos, mas de paz. É Deus de paz. E a paz nós conseguimos através de quem? De Jesus Cristo, como diz lá no primeiro versículo. Versículo 6. Não, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que bênção, irmãos. Então quer dizer que o Espírito Santo foi dado. Quando foi dado o Espírito Santo? Quando é que foi dado? Antes da gente ir lá ver isso, eu preciso que os irmãos abram aí em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Pedro, depois de Hebreus, depois de Tiago, Pedro. 1 Pedro 2, versículo 20. Primeira Pedro 2, 20. Eu vou lendo por causa do horário, meus irmãos. Por quê? Que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados. Ó, outro chamado aí, ó. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Olha só, irmãos. Então, as tribulações, quando nós sofremos injustamente, isso é agradável a Deus. Mas por que eu vou padecer? Eu vou sofrer injustamente? Porque nós, como eu disse, irmão, nós estamos no mundo. E quem está governando o mundo? É Deus? Não é, né, irmãos? O reino de Deus não é daqui. Então, quem está governando esse mundo são os principados, potestades, os príncipes desse século. São os demônios, irmãos. E aí, o que acontece? Nós vamos passar tribulações. E muitas vezes nós vamos sofrer injustamente, irmãos. Injustamente. E o que acontece? Se nós sofremos injustamente, para Deus isso é agradável. Por quê? Porque você está sofrendo algo que você não fez.
Agora, se você fez algo e está recebendo a retribuição pelo aquilo que você fez, Deus vai se agradar? Não. Porque você é aquele ditado que diz assim, um ditado também está na palavra, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, eu não posso plantar uma coisa ruim e querer colher uma coisa boa. Não tem como. Não dá. A conta não bate, não fecha. Se nós plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. E mesmo assim, irmãos, ainda colhendo coisas boas, nós vamos padecer. Por quê? Porque nós estamos num mundo que não está no governo de Deus. Ele governa os seus filhos. E ainda quando nós obedecemos, irmãos, porque muitas das vezes nós seguimos por caminhos que não é da vontade de Deus. Fazemos aquilo que dá na nossa cabeça, dá errado. Aí fala, Senhor, misericórdia. Aí nós quer culpar Deus pelo algo que nós decidimos errado. Porque a palavra nos ensina que em tudo nós temos que colocar nas mãos do Senhor, irmãos. Tudo. E Ele vai nos responder, irmãos. Ou seja na palavra, ou seja conversando com o irmão. De alguma forma Ele vai responder. Pode ter certeza. Então nós vamos padecer injustamente e Deus vai se agradar disso. E a palavra diz assim, ó. No versículo 21. Para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Jesus, ele sofreu, irmãos, ele merecia? Ele não merecia. Era nós que merecíamos o que ele sofreu. Eu estava ouvindo um louvor hoje do irmão Cláudio, logo de manhã, e o irmão falava assim, sobre o ladrão, né, na cruz, né, num louvor que ele estava cantando. E é antigo esse louvor, que tá lá o Wilson ainda no contrabaixo. Então é antigo, né? Quando nós estávamos em outro endereço. E aí, o irmão falou assim, Senhor, se o ladrão ali reconheceu a sua grandeza, e mesmo estando ali na mesma condenação, né? E o Senhor, o Senhor falou para o Senhor se lembrar dele quando entrasse no seu reino. E ali o Senhor se lembrou, né? Dele. E ali eu vi, irmãos, ali eu vi o quanto o Espírito Santo nos ajuda. Porque o ladrão, a palavra diz, num texto de um livro, diz que os dois ladrões, um de cada lado, blasfemaram de Jesus. Só que no outro texto, no outro livro, diz que um deles, né? O que ele fez? Ele reconheceu. Ele foi alcançado ali. O Espírito Santo conseguiu convencer ele, mesmo por medida, porque Jesus não tinha, né, ascendido ao Pai ainda. Então ali ele reconheceu que Jesus era Deus. E ali ele repreendeu, né? Será que você, nem estando na mesma condenação que Deus, você não vai ficar, mesmo na mesma condenação, você não vai ter compaixão? Né? Uma coisa assim, eu não lembro muito bem do texto. Mas é tipo assim, nós, muitas das vezes, estamos passando por coisas, irmãos. Por coisas que, mesmo que nós não plantamos, nós vamos colher. Por quê? Por causa desse mundo. E ali nós reconhecendo a grandeza de Deus, irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo vai nos ajudar. É difícil? É. Mas não é impossível. Porque tudo é possível ao que crê, irmãos. E o Espírito Santo faz coisas que, aos olhos do nosso entendimento, irmãos, a gente fala, meu Pai amado, como pode uma coisa dessa? Estava tudo errado e agora começou a dar certo, mas é porque o Espírito Santo intercede, irmãos. Verdadeiramente ele intercede. O ladrão estava ali na condenação, ele reconheceu que Jesus era Deus, né? Assim como Pedro recebeu a revelação, naquele momento ali o ladrão também recebeu a revelação, que quem estava ali do lado, né, com ele era o próprio Deus. E ele fez o quê? Ele clamou. E ele foi ouvido. Senhor, se lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós a mesma coisa, irmãos. O ladrão estava lá na condenação ali, ó. E o que ele fez? Clamou. E o que nós estamos fazendo na hora da tribulação? Clamar, irmãos. Clamar. E nós vamos ser ouvidos. Pode ter certeza que nós vamos ser ouvidos. Nós louvamos, né? Que o ouvido dele não está
Nós não louvamos? Que o ouvido dele não está como? Os irmãos lembram? Lembra aí, Cláudio? Certo, irmãos? O ouvido dele está sensível para o nosso clamor. É só a gente clamar, irmãos. Só que tem que clamar e crer, irmãos. Porque se não crer, se tiver dúvida, não acontece. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que crer. Ter fé é crer, irmãos. Então precisamos crer. Em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aí que nós também fomos chamados para padecer por Cristo. E não é em vão, irmãos, que tudo que nós passamos por Jesus, nada é em vão. Amém? Efésios 1. Efésios 1, 12. Só um momentinho aqui, irmãos. Lá em Romanos, eu tinha lido, né, que o Espírito Santo nos foi dado, nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como que nos foi dado o Espírito Santo? Aqui, irmãos. Efésios 1, versículo 12. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estás. Vós é nós, viu, irmãos? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes com quê? Então nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, quando o irmão Guaraci tem uns bichinhos lá, irmão, lá no sítio lá? Quando o meu irmão estava lá, tinha um gado, né? Tem um gado. Quando ele comprava o gado, o que ele fazia? Para falar que é dele. A marca, né? Tinha que esquentar no fogo e marcar o animal, né? Então aquilo ali é o selo que é dele, a possessão dele, não é? Mesma coisa o Espírito Santo. Deus, nós somos possessão dele. Então o que ele fez? Ele selou nós, irmãos. Selou nós com o Espírito Santo. Sem esse selo, irmãos, ninguém entra no céu. Sem esse selo não entra. Então olha que bênção, irmãos, que maravilha. Nós recebemos o Espírito Santo que nos foi dado só porque nós... Vamos ler de novo o versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, para mim receber o Espírito Santo da promessa, eu só preciso crer. Você creu, você é selado, irmãos. Que maravilha. Não precisa falar em línguas, então, para receber o Espírito Santo? Não. Isso é dom, não tem nada a ver. Uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? É outra pregação. Oi? Eu me lembro aí, aproveitando que o operador está falando. Sim. O meu irmão, ele ficou assim meio que indeciso sobre a marca, né? Sim. Aí ele orou a Deus e pediu para o Espírito Santo revelar. Aí o Espírito Santo revelou para ele o alto homem, a marca do gado. Para ele pôr... Certo, para ele pôr a marca no gado. Então, mas essa aí é uma revelação para ele entender, né? Quem é o alfa e o ômega? Quem é o alfa e o ômega? É, o alfa e o ômega. Quem é o alfa? E o ômega, é. Para mim é Jesus. É ele mesmo. É Jesus. É o princípio e o fim, irmãos.
Então, mas para ele entender que só Jesus que salva. Em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, dom é uma coisa e receber o Espírito Santo não tem nada a ver em falar em línguas. Para falar em línguas, eu preciso ter o dom. E Deus não vai dar um algo, irmãos, para vaidade. Porque aqui não tem ninguém aqui de outro país, tem? Não tem, né? Eu conheci um amigo nosso, ele era uruguaio. Só que eu falava que ele era paraguai. Você é uruguai e paraguaio, mano. Isso é falso. Você não fala nem a sua língua, mano. Você só fala brasileiro, mano. Português. Eu falei, não preciso nem de tradutor para te entender. Então, irmãos, se tiver alguém de outro país e o Espírito Santo quiser usar alguém, ele vai dar o dom, porque é necessário para a igreja no momento. Mas se todo mundo fala o mesmo idioma, para quê? A gente vai precisar falar outra língua. Precisa? Não. Até porque, né, foi pregado esses dias. Foi pregado? Não. Foi num grupo, né, que nós fizemos aí, uma chamada pelo grupo da igreja. E ali fomos conversando. Que falar em línguas só edifica a si mesmo, se não tiver um tradutor. Uma pessoa que interprete o que esteja falando. E também falar em línguas não quer dizer que esteja falando aquilo que Deus quer falar, irmãos. Não é... Porque Paulo disse assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Então, quer dizer que tem a língua dos homens e a língua dos anjos. Quando desceu o Espírito Santo ali, entrou na vida dos apóstolos em Atos 2, eles falaram línguas daqui, para que outras pessoas entendessem. E não precisou de intérprete. Porque outras pessoas ouviram o evangelho na sua própria língua. Só que, hoje em dia, as pessoas falam língua dos anjos, irmãos, e ninguém entende. E é uma coisa repetitiva, que ele fala... É engraçado que eu ficava prestando atenção. Ele fala a mesma palavra várias vezes e ali sai uma interpretação. Eu falo, meu pai, mas como? Você está falando a mesma palavra. Não dá para entender. Então fica meio confuso. E Deus não é Deus de confusão. E essa confusão começou aonde? Lá em Babel. Mas vamos voltar para a pregação, porque aí já é outra coisa. Amém, irmãos? E o horário já está indo, mas ainda tem uns 5 minutos. Então nós vemos aí que o Espírito Santo nos é dado em nossos corações quando nós cremos no Evangelho. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Então não adianta, irmãos, a gente pregar o Velho Testamento e falar que os irmãos estão recebendo o Espírito Santo, que não está. Por isso que o pastor enfatizou na pregação que ele fez no domingo, que nós pregamos o Novo Testamento. Quando nós vamos no Velho Testamento, é com a luz do Evangelho de Cristo para revelar o que está lá atrás, irmãos. Para comparar as coisas. Lá atrás, Deus falou através dos profetas. Né? Através dos profetas. Como, irmãos? O Espírito Santo vinha por medida e falava. Hoje não é mais assim. Porque hoje nós ouvimos... Por quem que ele nos fala hoje? Pelo Filho. Pela sua palavra. É o que diz lá em Hebreus. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo nos é dado e o Espírito Santo ele é maravilhoso. João 14, irmãos. João 14, versículo 15. É o Evangelho de João, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. João 14, versículo 15. Amém, irmãos? Vamos lendo por causa do horário. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem está falando isso aqui? Jesus. Quais os mandamentos de Jesus? É os 10 mandamentos? Não, né, irmãos? Porque Jesus não falou lá atrás, ele falou aqui no Novo Testamento. Então, os mandamentos de Jesus é o seu evangelho, suas palavras. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Futuro, né, irmãos? Estará. Não diz que estava. O Consolador naquele momento ali para eles era o próprio Jesus. Jesus disse aqui no no capítulo 16, versículo 16, capítulo 16, versículo 8. Versículo 8, diz assim: E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Não, ao 7, irmãos, vamos pegar do 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por que eles não podiam suportar, irmãos? Porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles ainda. Então eles não entendiam muitas coisas. E Jesus falava como? Por parábolas. Então eles não entendiam muita coisa. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmãos, nosso antigo pastor, ele nos ensinou uma coisa. Ele falou assim: com a revelação que eu ensinei para vocês, nem eu mesmo vou conseguir enganar vocês. Falou ou não falou, irmão? Lembra disso, pastor? Ele falou isso para nós. Quando ele começou, a ir para outros lados do evangelho, nem ele conseguiu nos enganar, irmãos. Então a gente olhava para a palavra, por quê? Porque a gente não pede, irmãos, que as pessoas creiam no que nós falamos, mas que examine o evangelho e vê se bate. Porque a gente não vamos interpretar o evangelho, nós vamos ler e o evangelho é simples, é o que está escrito, irmãos. O problema é que as pessoas pegam o evangelho e querem interpretar, só que da forma deles, do que tem na cabeça deles. Então está tudo escrito. É o que Jesus deixou escrito para nós, irmãos. Então ele disse que nem ele poderia nos enganar mais, irmãos. Então nós vemos aí o que aconteceu esses dias, o líder, da igreja lá se levantando e indo após outro Deus, dizendo que o Deus do Monte Sinai é o Pai de Jesus. Não foi com essas palavras, mas indicava isso. Então, irmãos, quando nós olharmos para o Evangelho com o Espírito Santo no nosso coração, o que acontece? Ele vai nos guiar em toda a verdade, irmãos. Pode falar, pastor. Foi com essas palavras? Então ele disse que o Pai de Jesus era o Deus que estava lá no Monte Sinai. Então, quer dizer, ele está dizendo ali que o Pai de Jesus era terrível. Era uma coisa assombrosa, porque Moisés, quando viu, ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Porque se Deus é luz, como que eu vou olhar para um monte e ver trevas, vou ver trovões, fogo, e até um animal, se tocasse no monte, morria. Era complicado, irmãos. Então, é difícil, irmãos. É uma coisa muito difícil. Então, o Espírito Santo da verdade, ele nos guia na verdade. E quem olha para a verdade, irmãos, a verdade dentro dele, não se deixa levar, irmãos. Se nós estivermos fundados naquilo que Cristo falou. Se nós olharmos para Jesus, porque os irmãos aqui não tem que olhar para mim, para o pastor, para ninguém, irmãos, porque nós somos falhos. Olha para a palavra. Por quê? Porque se um homem cai, ninguém cai junto. Agora, se o homem cai e as pessoas estão olhando para ele, idolatrando ele, o que vai acontecer? Vai todo mundo pro buraco. Aí ele vai e começa a ensinar o que ele quer, e as pessoas vão seguir, irmãos.
E nós temos que seguir o evangelho, não é o que as pessoas falam. E para isso o Espírito Santo, irmãos, nos é dado. Para nós conhecer o que é verdadeiro. Jesus nos trouxe o entendimento do que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Servindo ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Aquele Deus lá atrás não era um Deus vivo. Amém, irmãos? Tinha outros versículos para falar, mas não dá. O Espírito Santo possa ajudar os irmãos, nos ajudar a nos fortalecer nas tribulações, nas aflições. E cada dia, irmãos, nos encher mais do Espírito. Como que nós vamos nos encher do Espírito? Quando nós nos enchermos da palavra. Porque Jesus disse, a palavra que eu vos disse são Espírito e vida. Então nós precisamos ler mais, ouvir mais a palavra, para sermos mais cheios do Espírito. Porque é só Ele que vai interceder, que só Ele que vai nos ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé.